Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas nós, com todos nós. Amém? Chegamos ao final dessa terceira jornada espiritual. Dons do Espírito Santo. Sabemos agora a diferença de dons e fruto. E sabemos que para falar dos dons do Espírito Santo é só abrir 1 Coríntios 12. Estudar o capítulo todo e nós vamos cada vez mais entender sobre os dons do Espírito. E sobre os frutos, ou o fruto do Espírito, nós podemos abrir lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós vamos também ter pleno conhecimento e entendimento sobre essas qualidades de quem tem comunhão com Deus. Amém? Entendemos um pouquinho sobre o que é aquelas palavras difíceis que às vezes nós não sabíamos o que significavam, como benignidade, longanimidade. Certo? Mas hoje, para encerrar essa jornada, vamos falar de uma coisa muito importante. Alguns dizem assim, mas veja que honra, um é profeta, outro é pastor, outro tem o dom de línguas, outro tem o dom de fazer milagres, e eu acho que o meu dom é muito inferior. O meu dom é muito pouco, eu só tenho um donzinho. Fulano é melhor do que eu, tem tantos dons, 3, 4 dons, tem o dom da sabedoria, o dom da ciência, né? Irmãos, irmãs, nós devemos entender que há uma unidade dos membros no corpo. E eu vou ler para vocês algo que dispensa pregação, que dispensa ensinamento. Eu vou ler para vocês em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 em diante. E vocês vão entender que Deus dá a cada um segundo a sua vontade e qual seja o dom, ele é necessário para a igreja de Deus. Ele é importante para a igreja de Deus. E nós temos que entender que não há nenhum membro da igreja de Deus que seja desnecessário ou que seja menor. Todos somos iguais. Todos somos importantes para Deus. E todos os dons também são importantes. Vamos lá? Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E os olhos não podem dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo, que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm os dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedades de língua. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecia, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Por que eu li o 13 todo, irmãos? Nós somos uma unidade. Nós já entendemos na leitura do versículo 12 até o 31 que nós somos parte do corpo de Cristo. Que nós somos todos de igual forma importante. E li o 13 para entender que um dom que mais nós precisamos procurar, um dom que nós precisamos ter e que nos fortalecerá, nos fará entender que todos nós somos importantes na obra da pregação do Evangelho, na casa do Senhor, como membros da família de Deus, como membros do corpo de Deus. O dom que nós precisamos buscar é o amor. Esse capítulo 13 deixa bem claro que todos os outros dons, no momento, vão se extinguir. Mas o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Se nós amarmos ao próximo, a Deus em primeiro lugar, ao próximo, verdadeiramente, nós seremos um único povo. E o Espírito Santo vai poder atuar nas nossas vidas de uma maneira tão grandiosa que nós vamos
pregar o Evangelho de maneira poderosa, dando a última mensagem para o povo que vive no planeta Terra. Mas, para isso acontecer, nós precisamos estar cheios de amor. Esse amor que será conosco durante toda a eternidade. Durante toda a eternidade, nós amaremos. Que nós busquemos os dons do Espírito Santo. Possamos pedir a Deus que nos dê o dom necessário para a pregação do Evangelho na nossa vida. Que esse dom funcione para a pregação do Evangelho, para a salvação de almas. Que Deus nos capacite com o dom que Ele prover para nós, que Ele achar melhor para nós. Mas que também peçamos a Deus que nos ensine a amar, que nos dê o dom de amar, porque nós perdemos esse dom há muito tempo. Que Deus nos abençoe. Que possamos fazer bom uso dos dons. E que a nossa intimidade com Deus, nosso bom relacionamento com Deus, pelo Espírito Santo, dê os frutos maravilhosos, que são os frutos do Espírito. Que nós tenhamos o fruto do Espírito na nossa vida, fazendo com que nós sejamos pessoas perfeitas em Cristo. Que ao entender que nós precisamos ter todos os dons, que ao entender que nós precisamos ter todas as qualidades do fruto do Espírito, nós possamos buscar em Deus que Ele molde nosso caráter, para que nós tenhamos os frutos necessários para a salvação nossa e de outros. E que nós possamos fazer bom uso do dom que Deus nos der. Que nós não enterremos os nossos dons, mas que possamos multiplicá-lo em almas salvas para o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha do seu santo e glorioso amor. E que nesse momento tão difícil que o planeta Terra está passando, cumprimento das profecias de Deus, nós possamos levar a outros não desespero e angústia, mas possamos levar uma palavra de esperança, de fé, daquele que veio à Terra morrer por nós, dar a sua vida pela nossa, que foi morto e ressuscitou, e que um dia voltará para buscar aqueles que o aceitarem como o único e suficiente Salvador. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Até lá!